Nós vamos falar hoje sobre medidas que dão uma ideia em relação a um conjunto de dados que nós tenhamos coletado num levantamento estatístico. Essas medidas são chamadas de medidas de tendência central. Elas nos dão uma ideia, através de um número, se busca uma caracterização de uma lista de números. Então, como nós podemos usar um número que represente um conjunto de outros números? Para isso, nós temos 3 medidas de tendência central em estatística, que são as medidas clássicas, assim, e que são as que a gente vai estudar com mais profundidade, que são as chamadas medidas de tendência central, que são elas, né? A média, a moda e a mediana. A média, eu acredito que vocês já tenham uma certa familiaridade com ela, até em função do colégio, né? Porque a gente se habitua, na maioria das vezes, a calcular a nota da gente através de uma média. Então a gente já tem um certo hábito de utilizar a média. O que talvez seja uma novidade é a moda e a mediana. Nenhuma dessas 3 tendências centrais que nós vamos estudar, isoladamente, consegue representar com fidelidade uma lista de números. É importante que a gente saiba utilizar essas medidas de tendência central em conjunto, analisando média, moda e mediana. Nós vamos ver ali depois um exemplo em que só calcular a média não significa que nós estamos tendo uma ideia boa sobre um conjunto de dados. Tá bem? Então eu vou dar uma passada aqui com vocês nesse material. Alguns exemplos aqui, né? Com base na idade das pessoas de um grupo, podemos estabelecer uma única idade que caracteriza o grupo todo. Considerando a temperatura de vários momentos em um mês qualquer, podemos determinar uma só temperatura que fornece uma ideia aproximada de todo o período. Aí a gente pensa, né? Será que nos ajuda quando a gente vai viajar para algum lugar e a gente considerar a temperatura média daquele lugar durante um ano? Será que isso nos dá uma ideia boa de que roupa que nós devemos levar para esse lugar? Ou se a gente vai atravessar um rio, né? E a gente não sabe nadar. Aí a gente vê uma placa assim que diz que a profundidade média desse rio é 1 metro. E nós, 1 metro, né? Dá para atravessar caminhando. Será que essa informação, que a profundidade média vai salvar a nossa vida ali, a gente pode atravessar com segurança? Em todos esses exemplos, o número que obtemos é a medida de tendência central, tá? Depois, mais para frente, nós vamos calcular algumas medidas de dispersão, ou seja, medidas que se nos dão uma ideia do quanto esses dados que nós coletamos se afastam do centro. Bom dia, Krishna. A medida mais conhecida é a média aritmética, mas também estudaremos a mediana e a moda. Bom, a média aritmética, como vocês já devem saber, né? Digamos que a gente tem aqui um grupo de pessoas com as seguintes idades: 22, 20, 21, 24 e 20 anos. E a gente quer calcular a média
das idades, média aritmética, tá? Que a gente vai representar aqui por MA maiúsculo. Então, como é que a gente faz, né? A gente soma essas 5 idades e divide por 5, porque são 5 pessoas. Então, nós temos aqui uma média das idades que é 21,4. Aqui nós temos a definição, tá? De uma maneira mais geral, dado N valores, no exemplo acima, esse N era 5, e os valores são x1, x2, x3, xn. Esse x1, ou xi, corresponde à idade de cada um dessas N pessoas. Então, como é que a gente calcula a média aritmética? Somando aqui no numerador, esse símbolo aqui, que vai aparecer com alguma frequência, ele quer dizer que é um somatório de xi dados, né? Esse xi corresponde a cada uma das idades. Então, a gente vai somar todas elas. Aqui está indicando que a gente começa o nosso i por 1 e termina em n. Claro, a gente vai contar. No exemplo acima, nós tínhamos 5 pessoas, então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E divide por n, que é o número de dados que a gente coletou. Assim a gente calcula a média. Em alguns casos, os dados podem aparecer repetidos. Por exemplo, para obter a média aritmética de números que se repetem, podemos simplificar os cálculos. Vamos observar aqui, ó. O 7 aparece 3 vezes. Então, em vez de fazer 7 mais 7 mais 7, claro que nós podemos fazer 3 vezes 7 mais... O 9 aparece 5 vezes. Então, a gente bota 5 vezes 9 e mais o 11, que aparece 2 vezes, a gente coloca 2 vezes 11. Faz o somatório e, na hora de dividir, claro que nós vamos dividir por 3 mais 5 mais 2, que são, né, esses multiplicadores aqui, que dá o total de números que nós temos. Então, ali, só fazendo o somatório no numerador e dividindo por 10, nós temos 8,8 como média. Essa ainda é uma média aritmética, tá? Vamos ver a média ponderada. Nesse exemplo aqui, tem muito a ver com a avaliação, assim, pode ter a ver com a avaliação de alguma disciplina de vocês. Alguns professores atribuem pesos diferentes a uma determinada avaliação. Por exemplo, um trabalho 1 tem peso 2. Um trabalho 2 tem peso 3. Um trabalho 3 tem peso 1. E um trabalho 4 tem peso 2. E aí, um determinado aluno tirou a nota 6,5 no trabalho 1, 7 no trabalho 2, 6 no trabalho 3 e 7 no trabalho 4. Como é que ele pode calcular a média, né? Também é uma média. Só que nesse caso, é chamado de média ponderada. Quando a gente atribui peso 2 para esse trabalho 1, nós estamos querendo dizer que essa nota 6,5, nós vamos repetir ela 2 vezes no somatório. Se o trabalho 2, por exemplo, tem peso 3, quer dizer que essa nota 7 tem que aparecer 3 vezes. E assim, sucessivamente. Então, na hora de calcular a média, que nós vamos chamar de média aritmética ponderada, nós vamos multiplicar a primeira nota por 2, a segunda nota por 3, que é o peso, né? A terceira nota por 1, porque o peso é 1, e a quarta nota por 2, porque o peso é 2. E aí soma lá no numerador, e no denominador nós vamos dividir pelo somatório dos pesos, tá? A gente não vai dividir por 4, porque são 4 notas. Não, nós vamos dividir pelo peso. Porque lembrem que essa nota 6,5, ela foi multiplicada por 2. Então, ela corresponde, na verdade, a 2 notas 6,5
O 7 é 3 notas, 7. Então, somando os pesos, somaram 8, e o somatório das notas ali, né, multiplicando pelos respectivos pesos, dá 54. Então, fazendo aqui a divisão, nós ficamos com 6,75. Então, a média aritmética é utilizada como medida de tendência central, ou seja, como forma de, por meio de um único número, dar a ideia das características de determinado grupo de números. Nos exemplos citados anteriormente, a média aritmética representa as características do grupo de números, mas considerando, tá? Então, não é considera, é considerando, tá? Um grupo de pessoas, vamos ver esse exemplo aqui, ó, que tem idades, tá? 2 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 2 anos e 50 anos. Imagina um grupo de pessoas, tá? Se a gente vai fazer a média, nós vamos encontrar 10 anos. Vejam que essa média de 10 anos, ela não descreve, não nos dá uma ideia desse grupo aqui de pessoas. Imagina, eu vou preparar uma aula para esse grupo de pessoas, uma aula de matemática, e a informação que eu tenho é que a média das idades é 10 anos. Tá certo o cálculo, tá? A média dá 10 anos. Aí eu preparo uma aula lá, como se eu preparasse uma aula para minha filha, que tem 10 anos. Só que quando eu encontrar o grupo realmente para dar aula, eu vou ter ali uma criança que tem 1 ano, 2 crianças que têm 2 anos, 3 crianças com 2 anos, na verdade, uma com 3 anos e um com 50 anos. Esse meu planejamento aqui para 10 anos não vai dar certo para ninguém. Então vejam que a média, ela isolada, ela pode não descrever bem, né, o conjunto de dados que nós temos. Tudo bem em relação à média? Posso passar para a moda agora? Tudo bem. Valeu. A moda é uma medida de tendência central também, e ela reflete, quer dizer, ela mostra aquele valor que apareceu com maior frequência. Então, por exemplo, aqui, se nós temos nesse mesmo exemplo acima, tá? Com essas idades, o número que apareceu, a idade que apareceu com maior frequência foi o 2, porque ele aparece 3 vezes. Então, o 2 apareceu aqui, aqui e aqui. Então, a moda é 2 anos. Vejam que nesse caso, a moda me dá uma ideia melhor desse grupo. Embora destoe ainda dessa idade de 50 aqui, mas eu vou obter mais sucesso se eu fizer um planejamento voltado para uma idade de 2 anos. Pode acontecer de uma determinada lista de valores mostrar para nós mais de uma moda. Como aparece aqui nessas notas, né? Nós temos que a nota 6 aparece 2 vezes, e a nota 7,5 aparece 2 vezes também. Se a gente quiser saber qual é a moda desse conjunto de notas, a moda seria 6 e 7,5. Então a gente chamaria essa distribuição, né, de bimodal. E em alguns casos, nós não temos nenhum valor que aparece com maior frequência. Aí, essa distribuição é chamada de amodal. Não tem nenhum valor que apareceu com maior frequência. Tá bem? Em relação à moda. E
a última medida de tendência central é a mediana. Para calcular a mediana, nós precisamos escrever a lista dos N números que nós temos em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Eu normalmente uso na ordem crescente, tá? Que é mais intuitivo, sim. A gente pega a lista de valores que nós temos e montamos uma lista em ordem crescente. E aí nós vamos observar qual o valor que ficou no centro dessa lista. Claro que pode acontecer da lista ter um número par de números. Nesse caso, nós não vamos ter nenhum número central. Aí nós vamos ter que pegar os dois números centrais, somar e dividir por 2, para ter a mediana. Por exemplo, numa turma foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. Então aqui nós temos que no primeiro dia a turma teve 3 faltas, no segundo dia 5 faltas, no terceiro dia 2 faltas e assim sucessivamente. Para que eu possa calcular a mediana, o primeiro passo que eu tenho que fazer é colocar essas faltas em ordem, ou crescente ou decrescente. Aqui nós vamos colocar em ordem crescente. Então começa com o 0, então vou colocar um 0 aqui, tem outro 0, coloco aqui, não tem mais nenhum 0, aí eu pego o 1 e eu monto uma lista nova. Ó. Agora eu desconsidero o que é o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Eu estou montando, uma lista crescente das faltas. Depois vem o 2, tem mais um 2 aqui, tem outro 2, agora não tem mais 2, eu pego o 3, tem outro 3 aqui, ainda tem outro 3, agora é o 4, tem mais um 4 aqui, tem o 5, tem outro 5. Vejam, eu monto uma lista nova, tá? Depois o 7 e o 7. Com essa lista nova, e nesta lista eu tenho 15 números, então se eu tenho 15 números, eu coloco 7 para um lado, 7 para o outro, e o valor que ficou no centro é o 3. Então, 3 faltas é a mediana desses dados que a gente coletou. A gente representa a mediana assim, M maiúsculo e E minúsculo. Mediana. E modo, eu não falei, é MO. Então, a mediana é 3. Vamos ver um exemplo de quando a nossa sequência tem um número par de dados. As idades dos jogadores de uma equipe escolar são 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16 e 17. Então, nós vamos calcular a mediana. Olha, não esqueçam de colocar em ordem, crescente ou decrescente. É meio que, pela minha experiência, tá? É uma armadilha que acontece da pessoa olhar a lista como ela se apresenta e procurar o termo central e dizer que é mediana. Não faz sentido. Primeiro a gente tem que fazer uma nova lista com esses valores em ordem, tá? E depois a gente olha o que ficou no centro. Nesse caso, como nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores, nós não vamos ter um valor central. Então, nós temos que pegar esses dois valores, o 14 e o 16, somar os dois e dividir por 2. Então, 14 mais 16, que vai dar 30, dividido por 2, 15. Então, 15
vem a ser a mediana. Tudo bem? Tranquilo para o cálculo da mediana? Boa. E agora nós vamos analisar o cálculo da média, moda e mediana, considerando as nossas tabelas de frequência. Normalmente nós coletamos dados, colocamos numa tabela de frequência, e aí nós vamos precisar calcular a média, a moda e a mediana. Vejam que aqui, se fosse, por exemplo, né, feito um levantamento do número de irmãos que cada aluno de uma turma tem, e esses dados fossem colocados nessa tabela, nós ficaríamos com o seguinte resultado, né? 8 alunos não têm irmãos. 15 alunos têm um irmão. 12 alunos têm 2 irmãos. E 5 alunos têm 3 irmãos. Como é que a gente calcularia a média de irmãos dessa turma? Bom, nós teríamos que somar aqui 0 mais 0 mais 0 mais 0, 8 vezes. Então a gente pode colocar, na verdade, 8 vezes 0. O 1 aparece 15 vezes, então a gente teria que fazer um somatório aqui de 1 mais 1 mais 1 mais 1 com 15 parcelas. Então a gente pode multiplicar 15 vezes 1 e assim sucessivamente. 12 vezes 2, 5 vezes 3. No numerador a gente fica com 54. E no denominador nós temos que dividir pelo número de estudantes que tinha nessa turma, que são 40. Então, a média, 1,35 irmão. A moda, como é o valor que aparece com maior frequência, e nós já temos uma tabela de frequências, então o valor que aparece com maior frequência aqui é o 1, que ele apareceu, né, 15 vezes. 15 alunos da turma responderam que tem um irmão. Então, o 1 é a moda, não é o 15, tá? É o 1. E a mediana. Como é que a gente vai fazer a mediana, né? Na verdade, nós teríamos que fazer uma lista com todos esses valores. Ou seja, o 0 ele vai aparecer 8 vezes. Então, nós teríamos que escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1 vai aparecer 15 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O 2, 12 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o 3, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. É uma experiência incrível falar um número e escrever outro, tá? Agora, como é que a gente vai calcular a mediana? Como nós temos 40 números nessa lista, nós não vamos ter um que está bem no centro, né? Porque é um número par aqui. Então, nós vamos ter que pegar o 20º e o 21º, somar e dividir por 2. Então, vamos ver qual é o 20º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 é 1, mais o 21º também é 1, que dá 2, dividido por 2, dá 1. Então, a mediana também deu 1. Claro que não precisa, e particularmente quando a gente trabalhar com tabelas que têm muitos dados, não precisa a gente fazer essa lista assim. Nós podemos pensar aqui, ó, como são 40, e aqui nós temos 8 mais 15, até aqui nós já temos 23 respostas, né? Colocadas em ordem já, porque na tabela já está em ordem. Então,
O 20º e o 21º vão estar dentro desses 15, que corresponde a um irmão. Então, a gente poderia fazer, com base nessa informação da tabela, esse cálculo sem precisar fazer a lista, tá? Mas é bom que vocês tenham ideia do que significa calcular a mediana. Significa montar uma lista em ordem crescente ou decrescente e procurar o termo central. Me deem só mais um minuto para explicar para vocês em relação a essas tabelas de frequência que tem intervalos, tá? Por exemplo, aqui nós temos o peso ali de 40 até 44. Então, para o cálculo da média, da moda e da mediana, nós vamos pegar um termo central desse intervalo aqui. Então, entre 40 e 44, nós temos 4 unidades de quilo. Então, a gente divide por 2 esse 4. Então, a gente fica aqui, entre o 40 e o 44, com a informação de 42 quilos para o cálculo da média. Entre 44 e 48, 46 quilos, que é um peso médio ali daquele intervalo, tá? Só para destacar isso, na hora que vocês precisarem fazer um cálculo de média, moda e mediana, utilizem esses valores médios aqui. Tá bem? Eu vou encerrar por aqui, então, e vou deixar... Esse material já está lá no Moodle, tá? Então, eu peço que vocês façam esses exercícios que tem aqui na sequência, ó. São os exercícios, porque aí vocês vão conseguir experimentar esses cálculos de média, moda e mediana, tá? São cálculos simples assim, mas são cálculos centrais no estudo da estatística. É bom que vocês tenham uma ideia bem boa e bem consistente de como se calcula a média, moda e mediana e como esses resultados podem nos ajudar a descrever uma sequência de números através de um único número. Tá bem? Então, vocês querem ter alguma pergunta, alguma dúvida em relação à aula de hoje? Acho que tá tudo bem. Valeu então, Juan. Então, eu desejo para vocês aí uma ótima quinta-feira, uma ótima continuação da semana. Se cuidem, se protejam, né, desse frio e até a semana que vem. Obrigado então, pela aula, professor. Tá. E obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela hora aí, professor. Valeu, professor. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado aí. Ô, professor, tu Oi? deixou atividade na semana passada? Não, foi a semana passada eu acho que eu não coloquei não, né? Foi na semana retrasada que eu coloquei aquela tabela grande. Não, tá certo, eu falei errado. Na verdade, eu tinha a impressão que eu não tinha colocado e na hora eu achei que coloquei. Não coloquei não. Semana passada não teve, então. Ah, tá. Ô, professor, a Kimberly Teixeira ela mandou mensagem avisando que ela não veio, não estava se sentindo bem. E hoje vai ter avaliação, então, da semana? Eu vou colocar amanhã, tá? Eu acho que eu não consigo colocar hoje. Amanhã eu coloco. Tá bem, obrigado. Mas aí com tempo, assim, tá? Tá, tchau. Valeu, tchau.